da população não conhece, não entende, enfim. Então, acho que nos últimos 10 anos a gente tem uma renovação, tanto a renovação geracional como a renovação de perfil sociológico. Eu, por exemplo, sou filho de uma mãe e de um pai que fizeram até a quarta série, que não era militante, vim da favela da Borborema. Comecei minha politização a partir do rap, não peguei os traumas da queda do Muro de Berlim, então não tenho medo de dizer que sou comunista, não preciso ficar, eu sou comunista, mais o Stalin isso, mais o Mao isso, não tenho esses traumas, esses tiques, não fiquei depressivo quando eu vi a queda do muro. Então, assim, estamos falando de outro contexto, outro perfil histórico e que a gente, do PCBR, nós somos internacionalistas, né, defendemos as lutas da classe trabalhadora no mundo inteiro, mas a gente entende que a gente está no Brasil. Enquanto atuantes no Brasil, nós queremos fazer a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista no Brasil. E aí trazer o debate da proposta marxista para a realidade brasileira, compreendendo que o que se entende hoje como esquerda hegemônica não tem resposta para a maioria dos problemas brasileiros. E aí, claro, a extrema-direita também não. Então, acho que existe um terreno muito fértil para o crescimento de uma esquerda marxista, de uma esquerda radical. Sabe por quê? Me parece que há uma tendência global de o fechamento de espaços para propostas ditas moderadas, propostas de gestão do status quo. Então, seja a direita, seja a esquerda, há uma tendência de cansaço com o modelo político-econômico que está colocado e as pessoas querem mudança. E aí a mudança pode ir numa direção ou na outra, mas há uma difusa demanda por mudanças radicais. Em alguns países essa demanda por mudanças radicais foi mais para a esquerda, como é o caso da Colômbia, que teve o primeiro presidente de esquerda da sua história, eleito agora, o Gustavo Petro. Em outros países, infelizmente, foi para a extrema-direita, como o caso da Argentina com Milei e do próprio Brasil em 2018. Mas eu acho que está colocada a necessidade histórica na proposta radical. Mas a gente vê que o capitalismo também hoje é muito discutido. Sim. Os grandes problemas do capitalismo. O capitalismo não consegue atender às demandas e às necessidades e às expectativas das populações em geral, por isso vive uma crise. Mas, ao mesmo tempo, você acha que o comunismo tem exemplos de eficiência que poderiam convencer as pessoas? Não tenho dúvidas. A gente poderia pegar vários exemplos, tanto fora do Brasil, como inclusive conquistas do povo brasileiro que foram impostas pelo movimento comunista. Então, vamos pegar aqui alguns exemplos. Primeiro, o SUS. O SUS tem vários problemas, tem várias dificuldades, porque é subfinanciado, é desfinanciado e tal, mas o SUS, ele, por exemplo, impediu milhares de mortes durante a pandemia. Como é que o SUS foi criado? A partir da militância da reforma sanitária, profundamente influenciada pelos comunistas. Grande parte dos sanitaristas ali da Fiocruz, que tiveram um papel fundamental nas conferências de saúde, especialmente na conferência de 86, que deu origem ao SUS, eram comunistas, inclusive estavam inspirados no modelo de saúde da União Soviética, de Cuba, ou experiências de prefeituras comunistas dirigidas pelo PCI na Itália. Então, por exemplo, existe SUS graças aos comunistas. Primeiro ponto. Criação da Petrobras. A campanha O Petróleo é Nosso, como diria o grande Nelson Werneck Sodré, foi o maior movimento patriótico e popular da história brasileira, que fez com que o Brasil, que tinha uma dependência extrema de petróleo e que tinha reservas de petróleo para 30 dias, e volta e meia tinha crise e desabastecimento de combustível, a gente deixou de ter. Tem problemas. O combustível é caro. Dentre outras coisas, porque os acionistas estrangeiros e nacionais mandam na Petrobras. Mas assim, a gente não tem mais crise de desabastecimento de combustível. Só existe Petrobras graças também à militância do movimento comunista. E só para dar exemplos nacionais, poderia dar muitos outros. Para não me estender, a gente for pegar a experiência internacional, por exemplo, Cuba é um exemplo para a gente ter o que aprender, por exemplo, em saúde e educação. Cuba é radical analfabetismo, a gente não, é um país muito mais pobre que a gente. Cuba tem um modelo de atenção primária à saúde que é excelência latino-americana. Lá em Pernambuco, no meu estado, em média, só 10 a 15% do orçamento da saúde vai para atenção primária. Então, a prevenção, os cuidados básicos são totalmente descobertos. A gente tem o que aprender. A China, tem um longo debate se a China é socialista ainda hoje ou não. E sobre Cuba também tem gigantescos problemas em Cuba. Exatamente, né? Mas aí a gente está pegando as experiências positivas que a gente pode adaptar para a realidade brasileira. Sim. A China, por exemplo, criou o maior sistema nacional de inovação da história da humanidade. Ela virou vanguarda de produção tecnológica global nos últimos 30 anos. A gente tem que aprender com o sistema de inovação chinês. A União Soviética, nos anos 30,
resolveu o problema de mobilidade urbana em Moscou com um foco muito grande no transporte sobre trilhos, que São Paulo até hoje não resolveu. O que a União Soviética resolveu nos anos 30 com a construção do metrô de Moscou, São Paulo até hoje não consegue resolver. Então, por exemplo, a gente tem muito que aprender com a política de mobilidade e de planejamento urbano da União Soviética, com a política de inovação e de incentivo ao desenvolvimento tecnológico da China, com a política de educação e saúde de Cuba, com a política de combate à violência e estímulo a processos de ressocialização de jovens que tinham problemas e conflitos com a lei que tinha na antiga Iugoslávia. A política de defesa da Coreia Popular, tão demonizada a Coreia do Norte, fato concreto é que a Líbia foi destruída, a Síria foi destruída, vários países foram invadidos pelos Estados Unidos, a Coreia segue lá intacta, não foi mexida. O Vietnã hoje é um exemplo de segurança alimentar, porque o Vietnã trata o arroz, que é um elemento primário da alimentação deles, como item de segurança nacional. Então, pode exportar arroz no Vietnã, pode exportar arroz no Vietnã, depois que garantir o abastecimento do mercado interno, que é uma lição muito importante para o Brasil, né? Que é um dos maiores produtores do mundo de comida, e a comida é cara e tem gente passando fome. Então, a gente pode pegar o melhor de cada experiência, mas com um elemento central, Carlos. Veja, a Revolução Brasileira vai ser feita no Brasil, com as particularidades brasileiras, com as características brasileiras, com a história brasileira, com a fisionomia brasileira. A gente não quer copiar modelo, a gente aprende com a experiência internacional, inclusive de países que não sejam comunistas e socialistas. Então, para mim, não tem problema nenhum a gente fazer um debate sobre o modelo educacional finlandês. Ótimo. O modelo tributário, aquela desgraça dos Estados Unidos, é melhor que o nosso. Vamos trazer para cá. Muito melhor. Rico paga muito mais imposto lá do que aqui. A estrutura tributária dos Estados Unidos é muito mais focada na tributação de renda do que na tributação do consumo, como é no Brasil. Não tem problema. Agora, a revolução parte das entranhas do nosso país, né? A gente não quer copiar modelo, hoje a gente quer, pelo contrário, desenvolver toda a originalidade do que vai ser a Revolução Brasileira, que, como diria Darcy Ribeiro, vai ser a coisa mais linda da história humana, porque o Brasil é foda, né? Um Brasil socialista. É difícil de imaginar, cara. Não, é Rapaz, difícil não. Tem um monte de gente do lado de lá, ó, tá se arrepiando. Os caras estão se arrepiando. Bom, era pra eu ter falado no começo aqui, gente, que vocês podem participar desse episódio mandando suas mensagens no Live Pix e o QR Code tá bem aqui, tem o link na descrição também. Então, tem pergunta aí, ó. Tem. Olha lá. E como eu demorei a avisar, chegou algumas coisas aqui no Superchat, então eu vou ler rapidamente as coisas que estão no Superchat aqui e a gente já parte pro Live Pix, tá bom? Então, bom, tem uma mensagem aqui do podcast Três Irmãos, inevitável, apenas isso. Tem aqui do Reinaldo, cadê? O Reinaldo Inácio, pela classe trabalhadora, pelo povo e pela Revolução Brasileira, nasce um novo líder.